Para entender melhor o alcance e os impactos do que aconteceu nas últimas horas lá na Foz do Amazonas, a gente vai conversar com o analista da Genial, Vitor Souza. Vitor, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no Money. Ainda a gente tem poucos detalhes do que de fato aconteceu lá na margem equatorial, mas esse tipo de ocorrência gera preocupação no investidor, especialmente pensando que a margem equatorial é uma área que a Petrobras defende ser tão promissora do ponto de vista da produção. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E respondendo a sua pergunta, sim, causa preocupação, mas assim, qual é o nível dessa preocupação, tá? Eu acho que por enquanto é muito cedo para a gente julgar isso com esse evento como algo relevante, que muda as coisas, que altera os cronogramas. Como a gente por enquanto só tem a nota, né, como você já mencionou, como seu colega já mencionou também, foi um evento muito limitado, né, não foi aquilo que a gente tem medo, né, que seria um grande desastre, que pudesse postergar o cronograma das perfurações ou qualquer coisa assim. Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim, causa uma preocupação, acho que o papel chegou a cair mais de 1% na sessão de hoje, mas eu acho que assim, ainda não altera o jogo, não altera os cronogramas de maneira relevante, e cabe a gente acompanhar a cena dos próximos capítulos, né. Por enquanto, esse tipo de evento, né, não é incomum Uhum. em eventos de perfuração, mas é claro, né, a gente tem que ser evitado, principalmente por se tratar de uma área muito sensível do ponto ambiental, né, a gente está falando de Amazônia e de toda essa questão relacionada ao licenciamento ambiental, né, que foi uma novela, levou muito tempo e etcétera. Vitor, conta para quem está nos acompanhando, para o investidor de Petro, qual é a importância potencial? Qual o potencial da exploração da margem equatorial? E é um game changing para a empresa? É sim, tá, assim, mas é importante ter em mente que a gente ainda está falando de um ativo exploratório, tá, Uhum. ainda precisa perfurar, precisa encontrar os barris, mas eu diria que a margem equatorial, ela tem uma relevância muito semelhante ao que foi o pré-sal no passado para a Petrobras. Hoje, o pré-sal representa aí 80% da produção da empresa. E para quem não sabe, a partir de 2030, é esperado que a produção do pré-sal comece a declinar. Então a Petrobras, ela precisa repor essas reservas para que ano após ano a gente não deprecione, né, os reservatórios do pré-sal de maneira relativa. Então assim, para a Petrobras não enfrentar um declínio da sua produção, a margem equatorial ela é relevante sim, tá. Então assim, para fins de comparação, a Guiana, que é o nosso país vizinho aqui, encontrou 11 bilhões de barris de petróleo, isso porque ela vem explorando desde 2015, enquanto que o Brasil como um todo, com toda a sua história, com todo o seu tempo de exploração de petróleo, tem 15 bilhões de barris. Então a margem equatorial, né, alguns estudos, alguns relatórios do próprio governo federal, cita até 30 bilhões de barris, né, vamos ver quanto é que vai ser, mas se for, cara, metade do que a Guiana encontrou, já é um evento muito positivo. E, Vitor, diante do que aconteceu na Venezuela nos últimos dias, há uma expectativa, pelo menos isso que tem sido discutido no setor de óleo e gás nos Estados Unidos, de que as petroleiras americanas devem botar um checão ali em cima da mesa de investimentos para voltar a reativar a indústria de óleo e gás na Venezuela. Como é que esta provável volta do capital americano à Venezuela nos afeta? Isso pode eventualmente tornar eventuais leilões futuros da margem equatorial menos disputados? Dá para falar isso ou ainda é cedo? Ainda é cedo, mas sim, dá para falar sim. Por quê? Claro que se essa fotografia ela se estender até o momento que os leilões acontecem, dá para a gente falar que vai afetar sim. E por quê? Porque a margem Baby equatorial, bola. ela é um ativo exploratório. Existe risco associado a ativos exploratórios, a gente não sabe se vai encontrar petróleo, qual é a qualidade do petróleo, é viável, não é, quantos milhões ou bilhões de barris vão ter lá, vai ter mais, vai ter menos. Então é uma incerteza que a gente tem em relação, à margem equatorial. Já a Venezuela, são 300 bilhões de barris de reserva provada, a gente sabe que o petróleo está ali.
ele só não está produzindo por N fatores, né, mas essencialmente por causa dos últimos 20 anos ali, de tudo que aconteceu na Venezuela. Então sim, é um evento negativo para a margem equatorial, para a Petrobras como um todo, né, assim, acho que o próprio preço do petróleo, vem caindo aí, né, a gente perdeu uma janela de oportunidade nos últimos 5 anos, que o petróleo ficou na casa dos 70, $80 e agora está, podendo chegar até 50 aí. Então, sim, é um risco, tá? É algo assim a ser acompanhado, porque as atenções, os esforços e os recursos podem ser drenados para a Venezuela em comparação à margem equatorial. É claro, eu estou tentando replicar a fotografia do que eu vejo hoje. O filme ele é contado, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas sim, acho que a Venezuela chama atenção, sim, e pode ser, entre aspas, um risco aí, haja vista a disputa por atenção, por esforços corporativos e recursos dentro do mercado de petróleo. Lendo relatórios de óleo e gás de bancos internacionais, há uma expectativa, uma aposta de que os próximos 18 meses, pelo menos, até meados de 27, comecinho de 28, a gente vai ter um cenário global de oferta maior que demanda de petróleo no mundo. Como é que esse cenário afeta o investidor que está exposto às petroleiras? É um momento de montar posição em petroleiras? É um momento de desfazer posição e vender ações de petroleiras? Eu acho que não. Eu acho que uma grande questão aqui é a seguinte: acho que no mundo dos investimentos, o investidor ele precisa ser contracíclico. Se nesse exato momento existe um pessimismo em relação ao preço do petróleo, eu acho que é exatamente nesse momento que você tem que montar a posição, tá? Se você não investe ainda, no mercado de petróleo, na realidade, esse é um momento muito apropriado para começar a montar a posição, exatamente, porque na frente, daqui a 3 anos, daqui a 4, daqui a 5, por algum outro motivo, o preço do petróleo vai subir e você vai ter montado sua posição, em um momento que o petróleo está baixo. Na realidade, esse momento que o preço do petróleo está baixo, ele é um bom momento não para adquirir ativos, né, se você for um investidor, pessoa física, mas também institucional, mas também por parte das próprias empresas fazerem aquisições, de ativos ou de lotes ou de novos blocos exploratórios, porque é exatamente nesse momento em que o preço do petróleo está baixo, então as avaliações ficam mais deprimidas, tá? Mas claro, você compra isso na esperança de que, por algum outro motivo, daqui a alguns anos, esse preço vai se recuperar, tá? Então, assim, eu cito até que nos últimos 5 anos, qual era a narrativa para o preço de petróleo? Era o subinvestimento que foi ocasionado aí entre 2010 e 2020, devido a toda a agenda ESG e etc. E por isso que o preço do petróleo ficou na casa dos 70, 80, e quando a Rússia invadiu a Ucrânia chegou acima de $100. Então foi um momento que, cara, quem investiu em petróleo ganhou muito dinheiro, né? Haja vista aí os dividendos da Petrobras e por aí vai. Agora, então assim, respondendo a sua pergunta, na realidade, esse é o momento de comprar, claro, sempre observando a exposição à sua carteira, é uma commodity, está exposta à incerteza, mas eu diria que, de maneira estrutural, o investidor ele precisa ser contracíclico, ele precisa comprar exatamente quando existe pessimismo, o preço vai cair, que aí os ativos caem junto, aí quando o ciclo virar você já vai estar posicionado. Essa dica do Vitor é de ouro, assim, porque quando você vai na manada, é prejuízo na entrada e prejuízo na saída. Então, se você é contracíclico, você consegue de fato aproveitar essas oportunidades. Vitor, entre as petroleiras no Brasil, eu sou velho, então eu sou de uma época que basicamente só tinha Petrobras na bolsa. Mas hoje a gente tem uma série de companhias privadas. Vocês aí da Genial encaram como esse sortimento das ações? Todo mundo tá igual, tem papel que tá melhor, tá mais descontado. Quem tiver interesse em montar uma posição contracíclica em óleo e gás, deveria olhar para que papéis na B3? Existem 4 empresas expostas ao segmento de exploração e produção, que é a Petrobras, a Prio, a Brava e a PetroRecôncavo, e a nossa preferência no setor é pela Prio, que é uma empresa aí, uma mid cap, né? Ela não tem um valor de mercado bem representativo, mas ela é muito boa na sua execução, tem projeto para entrar agora em 2026, na virada para o segundo trimestre, tem um baixo custo de extração e a execução da empresa tem sido muito interessante.
Então a nossa preferência no setor tem sido pela Prio, né. Ela tem inclusive o segundo melhor custo de extração, acho que fica atrás só do pré-sal, tá. Então nesse momento em que o preço do petróleo ele está mais baixo, o custo de extração ele é algo que a gente precisa dar uma olhada, porque, enfim, acho que a melhor proteção que existe quanto a preços mais baixos é exatamente extrair esse petróleo a um preço baixo, né. A Petrobras faz isso sim, né, o pré-sal tem o melhor custo de extração do Brasil, mas a Prio seria uma segunda oportunidade. Muito bem, a gente conversou com o Vitor Souza, analista da Genial, falando sobre esse mercado de óleo e gás, as implicações do que aconteceu na Foz do Amazonas, da Venezuela. Vitor, obrigado pela conversa e uma ótima noite. Muito obrigado, até a próxima e tenha uma ótima noite também. Tchau, tchau.